Porque quanto mais você tenta, mais parece que nada dá certo. É como se você estivesse correndo, se esforçando, fazendo tudo certo, e ainda assim, a vida não responde. As portas não se abrem. Os resultados não vêm. E no fundo, começa a nascer um pensamento silencioso, aquele que você evita admitir: será que tem algo de errado comigo? Essa sensação não é sobre falta de esforço. É sobre desgaste emocional. É sobre dar tudo de si, e ainda assim se sentir parado. Enquanto isso, você olha ao redor e vê pessoas avançando, conquistando, evoluindo, e sem perceber, começa a se comparar. Começa a se diminuir. E é nesse ponto que tudo começa a piorar. Porque quando você começa a acreditar que o problema é você, sua mente muda. Sua energia muda. Suas decisões mudam. Você passa a agir com dúvida, com medo, com insegurança. E mesmo tentando mais, você já não está mais inteiro. Mas existe algo que quase ninguém te fala. Nem sempre o problema é o quanto você tenta. Às vezes, o problema é de onde você está tentando. Existe uma diferença enorme entre esforço e direção. Entre fazer muito e fazer certo. Entre correr e correr na direção errada. E o mais perigoso disso tudo é que, quando você está na direção errada, o esforço só te cansa mais rápido. Talvez o que está te bloqueando não seja falta de força, mas excesso de insistência no lugar errado. E isso dói. Porque você sente que está dando tudo, mas na verdade, está apenas se afastando do que realmente importa. Agora me diz, você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas algo dentro de você dizia que não era por ali? Existe um momento na vida em que o problema deixa de ser externo e passa a ser interno. Você continua tentando, continua se esforçando, mas algo dentro de você começa a travar. Como se existisse uma resistência invisível. Um bloqueio que você não sabe explicar, mas sente. E sabe o que é mais difícil? É que, por fora, parece que está tudo normal. Você segue sua rotina, cumpre suas obrigações, tenta manter o controle, mas por dentro, existe um cansaço que não é físico. É mental. É emocional. É aquele peso silencioso de quem já tentou várias vezes e começou a perder a confiança no próprio caminho. E sem perceber, você entra em um ciclo perigoso. Você tenta, não dá certo, se frustra, tenta de novo com mais pressão, se cobra ainda mais, e quando falha novamente, a dor é maior. E assim, você vai acumulando pequenas frustrações, que aos poucos se transformam em uma grande dúvida: será que isso é para mim mesmo? Mas talvez a pergunta esteja errada. Talvez não seja sobre ser para você. Talvez seja sobre você estar tentando do jeito certo. Existe um princípio muito forte na Bíblia que diz: há caminhos que ao homem parecem certos, mas ao final conduzem à morte. Isso não fala de morte física, fala de desgaste, de perda de direção, de viver uma vida que não faz sentido. E talvez seja exatamente isso que você está sentindo. Você não está falhando porque não é capaz. Você está cansado porque está insistindo em um caminho que não está alinhado com quem você realmente é, e com aquilo que Deus preparou para você. E enquanto você não perceber isso, vai continuar tentando mais, e se sentindo cada vez mais distante. Mas existe uma virada. E ela começa quando você para de correr, e começa a observar. Você já parou para pensar se o problema não é o quanto você tenta, mas o que você está tentando provar? Muita gente não está tentando vencer, está tentando provar. Provar que é capaz. Provar que merece. Provar que não é fracasso. Provar algo para alguém, ou até para si mesmo. E quando você entra nesse modo, tudo muda. Porque você deixa de agir com propósito, e passa a agir com pressão. Você deixa de construir, e começa a reagir. Cada tentativa deixa de ser um passo consciente,
e vira uma resposta emocional. E isso te esgota, porque não importa o quanto você faça, nunca parece suficiente. Você conquista algo, mas já está pensando no próximo passo. Você alcança um resultado, mas não consegue sentir paz. Sempre existe algo faltando. E essa sensação não vem da falta de conquista. Vem da falta de conexão. Você não está conectado com o que faz sentido para você. Você está conectado com o que você acha que precisa fazer para se sentir válido. E isso te afasta cada vez mais de quem você realmente é. Jesus disse algo simples, mas profundo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade aqui não é só sobre o mundo, é sobre você. Enquanto você estiver vivendo baseado em expectativas externas, você nunca vai se sentir em paz. Porque não importa o quanto você avance, sempre vai existir uma nova exigência. Mas quando você começa a olhar para dentro, quando começa a entender o que realmente importa, algo muda. Você desacelera. Você respira. Você deixa de correr atrás de tudo e começa a escolher melhor. E isso não significa desistir. Significa alinhar. Agora me diz, quantas coisas você está fazendo hoje, só para provar algo para alguém? Existe uma verdade difícil de aceitar. Nem tudo que você quer é realmente para você. E isso não tem a ver com limitação. Tem a ver com direção. Porque quando você tenta forçar algo que não está alinhado com seu propósito, a vida pesa. Tudo exige mais esforço. Tudo parece travado. Mas quando você entra no caminho certo, mesmo sendo difícil, existe uma leveza diferente. Não é ausência de problema. É presença de sentido. E é isso que muda tudo. Porque o problema nunca foi o esforço. O problema foi tentar viver uma vida que não nasceu de dentro de você. Você foi moldado por expectativas, comparações, pressões, e acabou acreditando que precisava seguir um caminho específico para ser alguém. Mas e se esse caminho nunca foi seu? E se você está tentando tanto, justamente porque está indo contra aquilo que você realmente deveria viver? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso não significa parar de agir. Significa parar de controlar tudo. Significa confiar que existe uma direção maior, mesmo quando você não entende. E esse é o ponto que muda tudo. Porque quando você para de forçar, você começa a perceber. Quando você para de correr, você começa a enxergar. E aos poucos, aquilo que parecia confuso, começa a fazer sentido. Mas isso exige coragem. Coragem de parar. Coragem de questionar. Coragem de recomeçar, se for preciso. Agora pensa comigo, e se o que não deu certo até hoje foi exatamente o que te impediu de viver algo muito maior? Talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço. Talvez tenha sido excesso de insistência no que não era para acontecer. E entender isso não é fracasso. É maturidade. Porque chega um momento em que você precisa parar de lutar contra tudo e começar a ouvir mais. Ouvir o que sua mente está tentando te mostrar. Ouvir o que seu coração está sentindo. Ouvir o que Deus está tentando te direcionar, mesmo no silêncio. Nem sempre as coisas dão errado para te punir. Às vezes, dão errado para te proteger, para te redirecionar, para te impedir de construir uma vida baseada em algo que, no fundo, nunca iria te preencher. E talvez hoje, tudo o que você precisa não é tentar mais. É entender melhor. Entender o porquê você começou. O porquê você continua. E principalmente, se isso ainda faz sentido. Porque quando existe clareza, o esforço muda. Ele deixa de ser pesado e passa a ter propósito. E quando existe propósito, até o caminho mais difícil se torna suportável.
Então, antes de tentar mais uma vez do mesmo jeito, pare, respire, reflita. Talvez a resposta que você tanto procura não esteja no próximo passo, mas na direção que você está escolhendo. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.